Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego, aos nossos ouvintes. Carol, hoje a gente fala sobre a geração Z concorrendo com a inteligência artificial no mercado de trabalho. É isso, Ariane. Saiu um estudo da Hult International Business School que entrevistou 1.600 pessoas entre líderes de RH e colaboradores graduados há no máximo 3 anos, ou seja, recém-graduados, com contratos de trabalho integral nos Estados Unidos. Lembrando que essa é uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, Sim. tá? E o que apareceu aí? 45% dos gestores preferem contratar um freelancer ou um profissional aposentado, em oposição a contratar um jovem da geração Z, e 37% dos líderes preferem investir em inteligência artificial a contratar um recém-graduado da geração Z. Que coisa. Mas, Carol, eu já me perdi nesse alfabeto. Me ajuda a entender. Vamos lá. Quem é que é, afinal de contas, esse jovem profissional da geração Z? Vamos falar de novo de quem é esse jovem da geração Z. São os nascidos entre 97 e começo dos anos 2000, 2010, 2012. Sou eu, então, Ariane 2000. Bittencourt. Geração Z. Geração Z, tá aí, Diego Amorim. Vê se você se identifica, Diego. É uma geração altamente conectada, nativa digital. Já caiu por terra, né? Não é. Não, hein? E isso influencia as formas dessa geração se comunicar, suas expectativas em relação ao ambiente de trabalho. É uma geração que valoriza muito a autenticidade e transparência no ambiente de trabalho e busca ambiente em que ela possa ter uma liberdade de ser ela mesma, onde as suas opiniões sejam escutadas, levadas em consideração, e elas veem o trabalho, né? Os integrantes dessa geração veem o trabalho não apenas como uma fonte de renda, mas querem muito encontrar significado nas atividades profissionais. Agora, Carol, o que está motivando, então, essa frustração dos gestores se a gente está falando de uma galera que já nasce imersa nas redes sociais, que ressignifica o trabalho de alguma forma, aparentemente, por mais que haja talvez alguns problemas, há boas soluções. Sim, com certeza, mas o que vem aparecendo, né? O que apareceu nessa pesquisa, os líderes apontaram razões para a frustração com a geração Z. Então, tem líderes apontando aí que esses recém-formados não têm experiência no mundo real. Alguns dizem, né, que eles carecem de uma mentalidade global, uma visão que saia daquela bolha em que eles, né, vivem, apesar de serem muito conectados, o que Sim. realmente é algo bem diferente se aparecer. Que eles não sabem trabalhar bem em equipe, que treinar essa geração passa a ser caro, demanda muito tempo. E 50% dizem, inclusive, que a geração Z tem pouca etiqueta profissional. E aí eu quero fazer um adendo, né? A gente precisa também dar uma sacudida. Tem muita coisa, né, que aparece nessa pesquisa que eu escuto de clientes, de empreendedores, de lideranças. Mas vamos colocar os pezinhos no chão. Eu quero que todo mundo aqui que começou a trabalhar um dia se imagine no começo de carreira. Então, a gente falar de pouca experiência no mundo real e pouca etiqueta profissional... É redundante. É claro que vai ter, né? Tá começando carreira e vai ter que ser treinado para que consiga conquistar isso. Você não vem com isso pronto. Isso é algo muito prático. É colocar a mão na massa no dia a dia do trabalho para você começar a desenvolver esse tipo de habilidade. Carol, você sempre traz pesquisas. A que você trouxe hoje é de onde essa pesquisa? Chama Hult International School. É muita Business chiqueza, School. Ariane Bittencourt. Não é? Enfim. Carol, né? A pesquisa que você citou, Carol, traz também algumas percepções da geração Z sobre a formação dada pelas instituições de ensino superior, né? Isso aqui dá uma pauta para uma outra coluna nossa, mas olha só, 77% desses entrevistados da geração Z afirmam que aprenderam mais nos primeiros 6 meses no trabalho do que em toda a sua educação universitária. 87% dizem ter recebido melhor treinamento profissional do empregador do que na graduação e 55% afirmam que a educação universitária não os preparou em nada para o trabalho. A gente está falando de uma pesquisa que foi rodada nos Estados Unidos, tá? Então, olha que baque, né? Então, é realmente algo a gente a pensar. Eu não sou da geração Z, vocês aqui me frustraram com essa informação, mas desde a minha época isso já se fala, né, Carol? Já, que essa é uma a gente pauta. aprende mais no mercado de trabalho do que nos bancos escolares, né? Muito. Às vezes eu falo que 3 meses de estágio, 6 meses de estágio te colocam uma visão muito mais clara do que é atuar profissionalmente naquela área do que, de fato, o banco universitário. Isso precisa de transformação. A gente precisa transformar essa realidade. Sem dúvidas. Carol, agora, diante de todo esse cenário que você desenhou para a gente, o que pode ser feito, o que está sendo feito, enfim, quais são as perspectivas?
Ariane, sua pergunta é ótima, até porque eu já conheço várias lideranças, vários especialistas, inclusive, que vêm utilizando muito a inteligência artificial realmente para realizar atividades que no passado eram atividades que se colocava para quem estava começando a profissão. Olha, monta uma apresentação para mim, estrutura aqui um resumo do que vai ser feito na reunião, monta um deck de slides, monta um relatório. Hoje a IA faz isso. Mas se a gente pensar dentro dessa linha, como é que vai ficar o desenvolvimento dessa geração para o mercado de trabalho no futuro? Então, a gente precisa trabalhar esse desafio. Isso é algo que tem que estar na pauta. Eu estava ontem, inclusive, com uma cliente de uma empresa que tem uma cultura bem tradicional e ela falou, Carol, aqui eu quero alguém jovem. Eu quero trabalhar, eu quero desenvolver essa pessoa. É muito a linha que nós temos também, que a gente acredita. Você consegue formar, sim, tecnicamente, mas muito envolvimento com a cultura do negócio. Precisa de conversa. É a técnica mais antiga de formação de gente, é conversar, sentar, se comunicar, olhar no olho. E hoje, nós também das gerações mais para frente, Diego, né? Os millennials, geração Y. Eu não, eu sou Z. Ainda não está sendo desenvolvido ainda, os baby boomers, enfim, geração X. A gente também vem perdendo muito essa capacidade de conversar, de olhar no olho, a falta de paciência, de desenvolver alguém. Isso é uma das grandes habilidades da liderança. Então, a conversa, a comunicação, o feedback constante. Essa é uma geração que, diferentemente das outras, ela gosta de receber feedback. Ela precisa. Talvez ela tenha, às vezes, alguma dificuldade de entender alguns pontos, mas ela costuma pedir feedback. A gente tinha uma estagiária um tempo atrás, a minha sócia, a Kelly, que de vez em quando está aqui na coluna, ela tinha a agenda dela bloqueada por essa estagiária 1 hora por semana para receber feedback. E ela falou, olha, 1 hora por semana eu não consigo, mas a gente pode conversar assim toda semana para eu te dar um retorno. Então, criar um ambiente inclusivo, puxar opinião e trazer realmente essa técnica que parece, nossa, é algo tão bobo, mas é o que funciona, é o conversar, é o olhar no olho. Então, eu acredito muito no desenvolvimento do jovem, porque ele também deslancha muito rápido. Então, essa mistura das gerações dentro da empresa, ela costuma dar uma receita muito favorável para os negócios. Carol, você comentou que ontem você esteve com uma cliente, mas você esteve ontem também no evento da Nova Brasil, né? Estive no evento de colunistas da Nova Brasil FM, um timaço de colunistas. Foi incrível, é sempre bom trocar muitas ideias. E a gente sempre tem aí ideias de uma coluna para outra, né? Coisas que a gente pode conversar. Aqui a gente falando sobre educação, por exemplo, hoje, né? Então é algo que é sempre muito rico pra gente, como colunista. Aliás, Carol, desculpa te interromper, quem tiver sugestão, né, Ari, para os temas aqui da coluna Empreende Brasília, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o WhatsApp. Isso, a gente abre o espaço total para que você aí, ouvinte, sugira que assuntos você quer que a Carol trate com a gente às quintas-feiras aqui no Empreende Brasília, e isso se estende para os nossos outros colunistas também. Se você quiser sugerir um tema que a gente pode discutir aqui ao longo das próximas semanas, manda para a gente no 981484631, 981484631. Esse é o WhatsApp e a gente está sempre ligado por lá para que também você faça mais parte ainda da nossa programação, sugerindo assuntos que você quer saber mais para os nossos colunistas, como a Carol, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e está por aqui sempre às quintas-feiras. Carol, obrigada por hoje. Até semana que vem. Obrigada. Ótima quinta aos nossos ouvintes. Valeu, Carol. 7h52.